que existem dois projetos, né, correndo aí com relação à autonomia do Banco Central. E Sim. projetos com propostas diferentes, né, distintas. Você pode esclarecer Sim, aí para o pessoal? claro. Bom, dois projetos, eu diria até três, né? Eu diria que são três projetos correndo aí em paralelo. Um deles, no Senado Federal, que é de iniciativa dos senadores, tá? Outro deles, tá? E esse eu diria que é o principal projeto, de iniciativa do Poder Executivo, que está na Câmara dos Deputados. Tá? Esse que está na Câmara dos Deputados foi ainda pensado a um outro projeto de autonomia do Banco Central, que é de 1989. Eu acho que eu não era nem nascido, talvez fosse, né? O ano do meu nascimento. Então, o que aconteceu? Juntaram dois projetos lá na Câmara dos Deputados, sendo que um deles tem uma força maior por ser de iniciativa do Poder Executivo, que no final é quem vai sancionar a lei, né? É sancionar que fala? Faz tanto tempo que eu não estudo. Sim. Né, pessoal? Então, no final das contas, é quem vai sancionar, e tem um outro de iniciativa do Senado. Nenhum desses projetos, ou melhor, ambos que estão em discussão agora, eles trazem a autonomia. Então, alguém vai determinar quais são os objetivos, né, da política monetária e o Banco Central vai ter liberdade para persegui-los. Tá? Acontece que esse grau de liberdade ele pode ter também diversos níveis. Né? Ou seja, pode ser simplesmente um mandato da diretoria, que é o ponto em comum de todos os projetos, não tem como você falar em independência do Banco Central, sendo que o executivo máximo, né, o presidente do Banco Central e os diretores são livremente nomeados ou exonerados por um político, pelo presidente da República. Isso é o que acontece hoje no Brasil em termos formais. Na prática, né, não tem se verificado, pelo menos não de forma ostensiva, uma pressão do chefe do Poder Executivo em cima do Banco Central. Né? Não tem se verificado uma troca de presidente, pelo menos novamente, de forma explícita, em função dele não ter seguido ali as diretrizes do chefe do Executivo. Tá? Contudo, o que nós temos que trazer é essa prática para a formalidade. Tá? Isso é um ponto pacífico, isso é um ponto que está contido em todas as propostas que nós temos hoje. Mas aí começam a entrar as diferenças, né? E esse acho que é o ponto principal que a gente tem a esclarecer, assim como o pessoal que está perguntando aí o impacto da reforma administrativa nessa autonomia. O Ivan perguntou, Ivan, para você ter uma ideia, a autonomia é algo que está em discussão assim, muito teórica, né? Desde que o Banco Central começou, isso lá em 1964. O plano, inclusive, era o Banco Central ser autônomo. Né? Só que aí a gente teve primeiro o regime militar, aí teve o que muitos chamam de regime dentro do regime, né? Ou seja, quando houve outros mais de outro posicionamento político chamam de golpe dentro do golpe, né? Mas o fato é que o Brasil passou para um viés muito mais autoritário do que era no início do regime. E isso levou o Banco Central junto também, acabou que não ficou autônomo. Essa discussão voltou a ser defendida, começou novamente a ser aventada, né? Em 2019. Né? Então, em 2019 o negócio aqueceu mesmo, e agora a gente vai falar como que está. Tudo isso para dizer o seguinte, né, para o colega aí que perguntou: não é fácil você desfazer, não é fácil você fazer uma autonomia. Você desfazer é muito, mas muito mais difícil. As principais mudanças, né, algumas, né, eu vou passar aqui mais rapidamente, tá, para a gente não entrar no detalhe de cada um desses tópicos, mas, grosso modo, as mudanças são na diretoria do Banco Central. Né? A diretoria do Banco Central é quem vota a taxa Selic, né, a meta da taxa Selic. O projeto do Senado trata principalmente da diretoria do Banco Central, tá? Como ela é composta, qual é o mandato dela. O projeto define mandatos não coincidentes com o presidente da República, né, justamente por aquilo que a gente falou, para não ter interferência. Né? Aí a gente tem até... E o mais interessante, na verdade, na minha opinião, é a forma de destituição, né, desses cargos aí. Exatamente. Porque hoje é a critério do presidente da República, né? Na Constituição, não me recordo agora qual é o artigo, mas fala lá que esses cargos são admissíveis, demissíveis ad nutum, né? E agora com essas mudanças, o que vai acontecer? Existe um rol taxativo de situações nas quais, né, os diretores e o presidente do Banco Central poderão ser destituídos ali dos cargos. Né? Acho que é processo criminal transitado em julgado, né? Que aí, enfim, não atesta mais a idoneidade ali da pessoa que está nas atribuições do cargo. A pedido, obviamente, né? A pessoa
a pedido ele pode sair do cargo. Enfim, existem algumas situações. Eu acho que a gente vai apresentar aqui no slide. E isso é bacana. Por quê? Porque o presidente da República, ele perde aquele poder do tipo, amigão, vai fazer isso daqui não? Então, vou botar outro presidente aqui no seu lugar. Né? Então, isso daí acaba e aí dá um pouquinho mais de liberdade para a diretoria atuar tecnicamente, né? A demissão ela pode até ser por iniciativa do presidente da República, mas no caso desse projeto que está no Senado, precisaria ser aprovado ainda pelo Senado Federal. O projeto da Câmara é ligeiramente diferente, ele fala do Conselho Monetário Nacional ter a iniciativa e o Senado também referendar, tá? Mas na prática é tirar do presidente da República o poder de destituir um presidente do Banco Central, por exemplo, tá? Ou um diretor do Banco Central, algo que seria legal o pessoal conhecer um pouco mais, né, antes de criticar o projeto. Prosseguindo, a esse sim, né, o projeto de... Deixa eu colocar aqui, tá lá na tela, tá, né? Tá. Então aqui, o autor deste outro projeto é o Poder Executivo, tá? Ele tramita hoje na Câmara dos Deputados, que aí é o PLP 112 de 2019. Inclusive, se vocês entrarem lá no site da Câmara, eu recomendo clicar aqui, que é o inteiro teor do projeto. Claro, se for o caso de você querer aprofundar, entender um pouco mais, né? Até porque eu já trouxe o aspecto principal para você. Mas se quiser aprofundar, clicando aqui você vê ali o que está sendo proposto, né? O que está acontecendo. Tramita em regime de urgência, tá? De acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados. Então é um projeto prioritário, tanto em termos, né, práticos, econômicos, quanto em termos formais também, lá no Legislativo. Tá? Ao contrário do projeto do Senado, esse aqui ainda não passou pelas câmaras, né, pelas câmaras dentro da Câmara dos Deputados, né, pelas comissões, perdão. Pelas comissões. Pelas comissões, exatamente. E ela ainda não foi apreciada naturalmente pelo plenário. O que eu acredito que vai acontecer... ficou faltando só uma coisa. Volta lá na tela, Carlos. Aqui, ó. Esse é o preâmbulo do projeto, tá? Em vermelho aí na tela para você. Ao contrário do projeto do Senado, que limita-se apenas a falar sobre os mandatos, né? A tirar esse poder de destituição de membros da diretoria do Banco Central, esse aqui vai muito além, tá? Esse projeto, que é do Executivo, e por isso eu acredito que tenha mais força para ser sancionado pelo Presidente da República lá no final, que também está debaixo do braço ali do Presidente da Câmara dos Deputados, ele tem bastante força lá dentro, o projeto, tá? Não necessariamente o Presidente, apesar de eu achar que o Presidente da Câmara também tem. Mas o projeto tem muita força lá, e ele dispõe sobre autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, né? Eu quero destacar os dois, do Banco Central do Brasil, né? Ou seja, além de colocar tudo aquilo que o projeto do Senado coloca de mandatos não coincidentes, ele realmente dá uma autonomia para o Banco Central. E agora, eu já estou sendo um pouco mais pessoal aqui na minha opinião, tá? Eu acho que a autonomia de verdade é só se for nesses termos, porque não adianta nada você falar que o presidente do Banco Central não pode ser destituído pelo ministro da Fazenda, pelo ministro da Economia, pelo presidente da República, mas na prática você impor que esse presidente do Banco Central não possa sequer repor os seus quadros, não tenha recurso para fazer um projeto, né, para implementar um projeto de melhoria, não tenha orçamento, né? Mesma coisa que, sei lá, sua mãe fala, você pode sair, né, pode voltar o que você quiser, mas ela não te dá liberdade para trabalhar. Ela não te dá dinheiro, mas você também não pode trabalhar, você não pode ganhar seu próprio dinheiro. Isso não é autonomia, né? Então, aí, novamente, falo, eu estou sendo muito... É minha opinião muito pessoal, é meu ponto de vista. Não existe uma autonomia se ela não for técnica, isso está também no do Senado, mas se ela não for administrativa e também financeira, tá bom? E esse é o ponto principal, é o que a teoria defende também, que uma autonomia só é completa se ela for na prática, né, se existir mesmo, tudo isso, e é o que eu acredito que deve passar, tá? Existem esses dois projetos em paralelo, o que vai acontecer agora, tá? Rapidamente aqui sobre o processo legislativo. Que nem eu falei, se você não está estudando processo legislativo, ninguém merece ter que entender desse negócio, porque é complexo. Mas o fato é que esse projeto do Senado, tá? Assim que ele for apreciado pelo plenário do Senado, ali por todos os senadores, né? Ele precisa de maioria absoluta, porque é uma lei complementar, né? O pessoal que estuda aí é inconstitucional, né? Que a gente estuda isso. Esqueci também. Pô, eu vou pedir pro Ricardo Vale um desconto lá no curso dele para você. Pois é, eu aprendi isso com ele, mas tem muito tempo já. Ele vai para a Câmara, justamente para a Câmara, né?
E o pessoal da Câmara está esperando ele já com esse outro projeto, com o PLP 112, com autonomia completa. Então, o que se espera, o que deve acontecer é que ele vai ser apensado, né? Ele vai ser juntado, vai ser anexado. Vão colocar os dois projetos juntos e vão votar aí no plenário da Câmara dos Deputados, tá? Novamente, o que deve ser aprovado na Câmara, por eles estarem defendendo esse projeto, terem recepcionado, né, terem aceito esse projeto, é que vai passar com a autonomia completa. Essa que, inclusive, abre a possibilidade de se realizar do concurso, o último, provavelmente um dos últimos concursos antes da reforma administrativa, tá? Antes dos efeitos da reforma administrativa. Então, uma das únicas oportunidades, últimas oportunidades de entrar no Executivo Federal nas condições atuais, tá? Eu vou voltar ainda nisso, tá? Porque isso é bem importante. Mas o fato é que vai, então, para a Câmara dos Deputados, que vai juntar os dois projetos e aí volta para o Senado, né? O Senado, por ter menos senadores, né, é muito diferente o processo político que ocorre lá dentro. E no final, pessoal, não tem como a gente fugir. É política. Tá? O que vai acontecer ali vai ser política, não vai ser tão técnico quanto talvez nós gostaríamos que fosse. E, por fim, vai para a sanção do presidente da República.